O Médico e o Monstro. Capítulo 1. A Porta Misteriosa. O Sr. Utterson era um homem de muitos amigos. Alto, magro e de feições harmoniosas, o advogado se destacava pela simpatia e ao mesmo tempo pela seriedade. Apreciava bons vinhos e, vez por outra, organizava reuniões com os amigos para que pudessem conversar, beber e comentar assuntos da sociedade. Era uma pessoa trabalhadora e rígida quando se tratava de ajudar alguém. Na verdade, um homem em quem podia se confiar cegamente. Ele e o Sr. Richard Enfield eram primos distantes e mantinham uma amizade de longa data. Como os dois eram bastante calados, pouco se falavam, mas não dispensavam suas caminhadas pelas ruas de Londres aos domingos. Saíam no final da tarde e não tinham hora para voltar. Em um desses domingos, quando passeavam por alamedas de um bairro cheio de lojas e vitrines, o Sr. Enfield apontou para uma determinada casa e perguntou ao Sr. Utterson. Está vendo aquela porta? Sim, já reparei nela outras vezes. Era uma porta pesada, feita de madeira maciça. A fechadura estava bem enferrujada devido às agruras da chuva e do vento úmido que costumavam assolar Londres. Podia-se imaginar o rangido seco que se ouvia ao abri-la ou fechá-la. Pois então, continuou o Sr. Enfield, vou contar-lhe um fato que me aconteceu aqui e que me deixou bastante impressionado. O advogado ficou curioso e incentivou o primo. A expressão do Sr. Enfield tinha algo de misterioso e enigmático. Diga, o que aconteceu? Bem, era uma noite. Era tarde, por volta de 3 horas da madrugada. Eu havia chegado de viagem e caminhava em direção à minha casa, quando vi 2 vultos. O frio e a neblina da noite me davam medo, e eu torceria para que houvesse um policial por perto. O fato é que esses vultos eram um homenzinho, que andava depressa e parecia mancar, e uma garotinha de uns 10 anos, que tinha ido chamar um médico para algum familiar doente. Os dois se chocaram na esquina, e, daí, não gosto nem de lembrar a cena a que assisti. O que foi, primo? Está me deixando nervoso. O tal homem, numa atitude monstruosa, derrubou a menina no chão e pisoteou-a sem pena, abandonando-a largada na calçada. Os gritos ecoaram na noite, assim como o som dos golpes bruscos na ossatura frágil da criança. Meu Deus, e o que você fez? Gritei e corri atrás do sujeito. Consegui agarrá-lo pela roupa e levá-lo até o local onde ele tinha cometido as atrocidades de antes. Familiares já socorriam a menina, atraídos pelo choro e desespero de sua voz. Inconformados, queriam vingança. Logo que o médico examinou a garotinha, certificou-nos de que ela estava bem, apesar de assustada. Foi só então que reparamos com mais cuidado na criatura que a maltratara. Ele nos observava com ar de deboche, levava um sorrisinho nos lábios que, por sinal, tinha uma coloração estranha. O homem todo era esquisito. Não é fácil descrevê-lo, mas posso assegurá-lo que a estatura baixa e curvada e o seu olhar que parecia se esquivar do nosso causavam-nos arrepios. O impressionante é que ele transmitia uma enorme repugnância, apesar de, fisicamente, não ser compreensível o porquê de aquele homem ser tão diferente e asqueroso. E o que vocês fizeram com ele? Decidimos que teria que pagar 100 libras para a família da menina. Ele aceitou, pois não queria ser levado à polícia. E é aí que entra o mais curioso. Sabe de onde ele tirou o dinheiro? De onde? Indagou o Sr. Utterson. Exatamente daquela porta pela qual acabamos de passar. Tirou uma chave do bolso, entrou na casa e voltou com 10 libras em ouro, mais um cheque de 90 libras assinado por uma pessoa muito importante, conhecida de todos que leem jornal, cujo nome não posso revelar. Olhamos para ele com extrema desconfiança. Compreendendo nossa preocupação, o tal sujeito propôs que passássemos a noite acordados, juntos, até a hora de o banco abrir. Assim poderíamos descontar o cheque. Foi o que fizemos. No caminho para o banco, eu pensava, como uma pessoa tão distinta pode assinar um cheque de tão alto valor e entregá-lo a uma criatura macabra como essa? A simples companhia daquele homem nos dava mal-estar. Por isso, a relação que havia entre ele e aquela assinatura parecia incompatível. Como as coisas se passaram no banco? Perguntou ansioso o advogado. Acredite ou não, o cheque foi facilmente descontado. O Sr. Utterson impaciente quis saber. Você investigou a casa, o nome de quem assinou o cheque? Fiz isso do meu jeito, discretamente, sem alarde. Acho que esses assuntos obscuros podem ser perigosos. Uma única informação errada que se espalhe por aí
pode sujar a reputação de um homem, até de uma família inteira. Só o que descobri é que a casa tem fundos para um pátio comum a outras residências. Do outro lado do pátio, há 3 janelas que estão sempre fechadas, mas há uma chaminé constantemente fumegando. A única pessoa que entra por aquela porta é o sujeito de quem lhe falei. Tem razão em não querer chamar atenção, respondeu o Sr. Utterson. Ainda assim, se me permite perguntar, gostaria muito de saber o nome do homem que pisoteou a menina de madrugada. Está bem, respondeu seu primo. Acho que não há problema nisso. O nome dele é Hyde. Como lhe disse, não é fácil descrevê-lo. Ele não parece torto nem deformado, mas causa repulsa. É uma aparição incrível que não me sai da cabeça. Os 2 amigos caminharam mais um pouco em silêncio antes de irem para suas casas. Combinaram, no final do passeio, que não iriam comentar mais sobre o assunto, pois era melhor não remexer em algo tão insólito. Ao se despedirem, no entanto, o Sr. Utterson fez uma última pergunta que martelava sua mente. Tem certeza que o tal Hyde tinha a chave da porta? Eu o vi usando-a novamente na semana passada, respondeu o Sr. Enfield.